Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é dia de falar sobre a história que nos leva a conhecer a família dos Perron, na qual se mudaram para uma fazenda lá por 1971 e que pretendiam com isso viverem tranquilamente. Até aí tudo bem, o porém é quando uma criatura impede todo esse sonho de virar realidade. Ainda mais quando uma criatura, ninguém sabe que é essa criatura, só sabe que é uma criatura. E será que Ed e Lorraine deram conta desse fato? Sejam bem-vindos às curiosidades sobre o filme Invocação do Mal. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. There's someone here that would like to talk to you. There's something horrible happening in my house. Por trás de uma grande investigação, segredos e histórias do passado, tentamos descobrir o porquê dessa presença assustar tantos moradores dessa casa, desde 1736, na qual aposto que muitas pessoas viveram aí, e que já devem ter passado por inúmeras situações pela vida. E essa história é bastante explorada pelo filme, como podemos ver em algumas cenas. Oi, quer brincar de cabra cega? Pelo menos 8 gerações de famílias já pertenceram a essa casa e morreram desde a fundação dela, claro. Uma das filhas dos Perron sempre dizia que algum desses espíritos de alguém da família nunca deixou essa casa, ou seja, se tornou um espírito local da residência. E pelos registros, já ocorreu ali morte por veneno, abuso sexual, assassinato, afogamento e muitas outras coisas, até os Perron se mudarem e ouvirem mais da história. Pois é, isso já é de enlouquecer. E ainda por cima, tudo quanto é tipo de pássaro se choca contra as paredes da casa e quebra o pescoço. É mesmo? E os relógios param às 3h07 da manhã. Todos eles? Todos eles. Tem também um cheiro horrível de carne podre que circula pela casa. Estavam pendurados na parede da escada. Alguma coisa ficava jogando no chão, então paramos de pendurar. E se você se pergunta, Tá, mas como se mudaram sem saber o histórico da casa? Isso é o mínimo que você deve saber. então, diferente do Brasil e de alguns lugares, o estado onde se localiza ou localizava a moradia não exigiam que os corretores imobiliários, vendedores, divulgassem ou contassem as origens da casa ou o que já aconteceu por ali. Então quem vai comprar, compra meio que no escuro, porque vai na boa fé do vendedor e acaba adquirindo, o que pode infelizmente ocorrer, como no caso aqui, as tais consequências. Ah, eu não sei pra onde nos mudaríamos. Investimos o nosso dinheiro todo nessa casa, sem falar na reforma que nós tivemos que fazer. E quem hospedaria uma família de 7 pessoas sem ter um prazo pra sair? Por isso procuramos vocês. Na época das filmagens, era difícil gravar na circunstância da casa original, então a equipe construiu todo o conjunto habitacional, seguindo exatamente toda a medida e estilo que o original apresentava, inclusive a construção e produção da árvore de 15 metros de altura. E se você acha que toda a história foi mais criada ou inventada por ver histórias, ler sobre a história apenas na teoria, saiba que a verdadeira Lorraine e a verdadeira Andrea Perron ajudaram na parte da consultoria para o diretor James Wan e roteiristas. Tentaram ao máximo deixar o mais fiel possível do que realmente aconteceu naqueles anos, enquanto viviam naquela fazenda. Então essa era a melhor consultoria que eles podiam ter, baseada numa história real. E se você não conhece a Lorraine Warren de verdade, você pode ver ela assistindo a aula, na primeira fila durante a apresentação dos Warrens, para todos da classe. Ela está bem ali no meio de todo mundo, como se fosse qualquer pessoa. O que nos traz as 3 fases de atividade demoníaca: infestação, opressão e possessão. A infestação são os sussurros, os passos, a sensação de uma presença. E em relação com a suspeita de bruxaria, Betty Seba Sherman, acusada por muitas pessoas por matar um bebê inocente inclusive, teve seu nome novamente autorizado ou limpo, depois de ser considerada inocente por um tribunal da região bem reconhecido. Além disso, ela morreu de causas naturais em 85, e não por enforcamento como no filme, e hoje encontra-se enterrada em Errichville, ou melhor, Rhode Island. O que a gente deve fazer? Chamar um padre? Quem dera fosse tão fácil. Fora toda a história no caso original, e como dizem os arquivos, ambos, Ed e Lorraine, foram dispensados, por assim dizer, por justamente não poderem ajudar no caso em que a família estava precisando. O caso foi contextualizado e passado como arquivo em aberto, mas pouco se sabe os resultados após isso. Vamos sair daqui.
O que se sabe é que depois de 10 anos, pelo menos, após a família se ajustar financeiramente e achar outro lugar para morar, bem longe, digamos assim, e de preferência fora do mapa e do Tinder localizado, acabaram se mudando de cidade, mesmo quase acabando com a família, mas pelo menos ouviu-se dizer que a família conseguiu viver mais alguns anos, sem a presença maligna que assombrava a casa antiga, ou seja, a criatura não seguiu de volta. E a loucura não foi só com a família não. Em alguns lugares do cinema ou lugares da Europa, alguns cinemas contrataram padres católicos para abençoar os espectadores antes da exibição em tela. Isso porque algumas pessoas ressaltaram estar sentindo uma presença e mal-estar estranho depois de assistir ao filme. Então, tinha muita gente contratada ajudando psicologicamente e espiritualmente muitas outras pessoas. Absolutely terrifying. It's freaking scary. Girls, it's way past your bedtime. E para terminar, no final do filme, ouvimos Lorraine dizer sobre o seguinte caso e a seguinte frase. E se pudermos, ele quer nos ver amanhã. Ele quer falar sobre um caso em Long Island. Jura? Esse caso é sobre o famoso caso de Amityville, que também serviu de base para outro filme mais antigo, chamado de Horror in Amityville, de 1979. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça de fazer parte aqui do canal para acompanhar os próximos vídeos. Você também pode seguir o Instagram do canal, sim, para novidades em breve. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nos vemos numa próxima e até mais.